E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o estudo dos solos ou a pedologia, que é a ciência que estuda os solos. Estudar o solo é uma parte muito importante para diversas ciências, né? Não só a geografia, mas a agronomia estuda o solo, a engenharia civil estuda o solo. Diversas ciências têm diferentes conceitos do solo a partir da sua necessidade de estudo. No caso da geografia, o nosso principal conceito de solo é esse. O solo é a camada mais superficial da litosfera. É a camada mais superficial da litosfera que nasce, que surge a partir da desintegração de rochas, né? De estratos rochosos. Ou seja, para a geografia, para entender o solo, você tem que entender um processo antes, que é o de formação, ou seja, o intemperismo. Entender o intemperismo é justamente entender como que esse solo se forma. O intemperismo pode ser de três tipos, né? Físico, químico ou biológico. Para a gente, o principal aqui é o intemperismo físico e principalmente o intemperismo químico. O intemperismo físico é aquele que desgasta o extrato rochoso sem alterar a estrutura do relevo, a composição desse relevo. Já o intemperismo químico é aquele que é feito principalmente pela água, infiltração da água, que dissolve os sais e que altera a estrutura desse espaço, desse relevo e promove a erosão. Então olha o que a gente tem aqui, ó. O intemperismo age sobre a litosfera através do sol, do vento, da ação humana, da ação da chuva, do rio. Tudo isso age sobre a litosfera e vai desgastando o extrato rochoso. O desgaste desse extrato rochoso dá origem ao solo que a gente conhece. Um elemento muito útil para a agricultura, né? Um elemento muito útil para a vida no nosso planeta. Para a gente entender o solo, então, a gente tem que olhar para ele, dele para baixo. Olha o que eu fiz aqui. Só montei um exemplo, tá certo? Existem diversas maneiras da gente olhar para isso. Eu acredito que essa seja mais fácil. Imagina que a gente está na parte externa. Olha o casal aqui, tá? Eles estão uma rosa, bonito, tirado desse solo, eles estão na parte externa. Vamos olhar deles para baixo. Deles para baixo. Se a gente começar a olhar dessa parte externa para baixo no solo, vai chegar um determinado momento que esse solo acaba, ou seja, essa camada rochosa não foi desintegrada, que é o espaço que a gente pode representar de diversas formas, mas o mais comum é o R, ou rocha matriz, ou rocha mãe, ou o sinalzinho de mais aqui determinando isso. A partir desse espaço, a gente não tem mais solo, porque a rocha não está desintegrada. Solo é daqui para cima. E dessa área R para cima, até essa parte externa da litosfera, eu tenho diferentes camadas a partir da desintegração da rocha. Essas camadas, elas também podem ser a partir de diferentes elementos presentes no solo. Eu escolhi representar a desintegração. Ou seja, essa área mais acima, mais próxima desse espaço superficial da litosfera, é a que sofre maior intemperismo, concorda? É ela que está diretamente exposta à ação do intemperismo, que acontece nessa camada aqui. Consequentemente, ela é a mais desgastada, ou seja, é o solo formado mais degradado aqui. Dentro disso eu também tenho matéria orgânica, eu tenho tudo o que acontece nessa camada externa. Já conforme eu vou descendo, por exemplo, nesse perfil C aqui, ó, nesse espaço C, eu tenho a maior quantidade de rocha ainda, a parte menos desintegrada desse extrato rochoso. Quem chega nessas camadas mais abaixo aqui? A água, né? A partir da chuva, ela consegue abrindo espaço e desintegrando as camadas do solo. Então tá vendo, ó, eu dividi meu solo em 3 pedaços. É como se eu falasse, esse é o mais desintegrado, esse é o intermediário e esse é o menos. É um jeito da gente dividir e estudar o solo. Então você já entendeu que a chuva tem um papel muito importante aqui. Chuva, rio, lago, a água é responsável pela desintegração das partes internas desse solo. Consequentemente, onde eu tenho chuva, o solo tende a ser mais profundo, porque a água entra e vai desintegrando essa rocha. Onde eu não tenho, o solo tende a ser mais raso. Pensa isso no Brasil. O Brasil é um país de climas equatoriais, tropicais, ou seja, o Brasil é um país de solos muito profundos.
Só que tem um lugar no Brasil onde o solo tende a ser raso, ou seja, a distância entre a parte externa e a rocha matriz é pequena. Que lugar é esse? Onde não chove. O sertão do Nordeste. Tá vendo, ó, como é fácil a gente entender fazendo essa relação com o intemperismo? A gente pode dividir de diversas maneiras. Eu acredito que essa seja a mais simples. No nosso país, nós temos diversos tipos de solo. 3 se destacam. A terra roxa, solo mais fértil do território, formado pela decomposição do basalto, que a gente encontra principalmente em áreas do sul, sudeste e parte do centro-oeste. Historicamente, a gente fala da terra roxa para falar do desenvolvimento das culturas cafeeiras no Brasil. O solo de massapê, que a gente encontra no litoral do Nordeste, formado pela desagregação do gneiss, um tipo rochoso muito fértil, que a gente associa ao massapê ao início do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. E o solo de aluvião, encontrado no norte, na região amazônica, também chamado de terra preta de índio, que é um solo formado ao longo dos rios. Os rios carregam sedimentos, e esses sedimentos vão se depositando ao longo da margem. Nessa margem, eu vou ter um solo de cor escura, cheio de matéria orgânica, portanto, muito fértil. Beleza, pessoal? Até a próxima!